Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de junho. Hoje celebra-se o Dia da Raça, o Dia da Artilharia e também o Dia da Língua Portuguesa. Como nós precisamos de aprender a falar bem, corretamente o português. Opção para a Vida hoje estará trazendo a primeira parte de um dos estudos que nós ministramos sobre a Carta de Paulo aos Romanos. E você também ouvirá ainda Sala de Prosa, o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes, falando sobre a família está em crise. Sem perda de tempo, quero deixá-los com Sala de Prosa. Fala, gente boa! Você sabe, né? Seria Sala de Prosa, né, Zé? Ei, menina, chama o marido aí e fala, vem cá pra você ver. Hoje, nossa prosa é sobre... Quando a crise chega na família. E chega, viu, menino? E chega. Vai embora não, hein? Chama aí, ó. Traz a sogra também. Os primos. Todo mundo aí, ó. Sala de prosa. Manda o link aí pra uma amiga sua agora. Vamos voltando. Pois é, mestre. Família, hein? Família, família, família. Já virou uma música popular aí dos anos 80, eu acho. Almoço na casa da mamãe, macarrão, frango, maionese. Não é fácil não, filho. Irmão, lá no Salmo 3 tem assim, ó. Um salmo de Davi, quando teve de fugir de Absalão, seu filho. Uma das coisas que mais me impressiona na história do Davi é que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Músico, compositor, líder, guerreiro. O cara não teve folga na vida. Teve vitórias esplêndidas para fora dos portões, mas teve muitas lutas dentro de casa. Lutas dentro de casa. Então acalme-se. Lutas dentro de casa. Todo mundo tem. Aqui no Salmo 3 diz assim, Senhor, como se avoluma o número de meus opressores, numerosos que se rebelam contra mim. O mestre Absalão tentou tomar o trono do pai, pôr o pai para fugir. Isso trouxe medo, temor ao coração de Davi. Como é que é isso quando a crise bate na família que põe medo em todo mundo? Me permita, antes de entrar na crise do Absalão, Aqui, para ele, é permitido tudo. Entendeu? Eu acho que alguns problemas vão se agravando dentro de casa se a gente não toma as medidas preventivas, né? Porque a conspiração do Absalão foi a gota d'água de uma crise que se arrastou por 11 anos. 11 anos vivemos o problema. Ô, mestre, às vezes acontece. Depois você vai dar uma martelada sobre... Fala sobre Absalão que depois eu pergunto. Então, veja bem, a Davi poderia ter agido com mais rapidez, e ele era um cara sábio. Davi era um homem que tinha capacidade de diagnosticar os problemas. Certo. Mas me parece que a crise do passado tirou um pouco da força de Davi de enfrentar os problemas dentro da casa dele. Então, veio lá o estupro da Tamar, veio lá a morte do Aminon, veio lá a fuga do Absalão, e depois o Absalão querendo conversar com o pai recebe e não fala nada com ele. Depois vem lá 4 anos que ele fica na porta do palácio lá, furtando o coração do povo, e o Davi, certamente sabendo das coisas. Ele não era bobo. E os generais dele, tudo sabendo o que está acontecendo. E ele não toma medida. Então, quando o caldo entornou, o Davi já está velho, certamente não tinha toda aquela destreza que ele tinha mais jovem. Muita gente foi seguindo, né, foi cooptada, corrompida, né, aliciada pelo Absalão. Quando Absalão vem com seu grupo, com seu exército que ele tinha formado de conspiração, o Davi não tem outra alternativa a fugir. Fugir de noite, descalço, com a cabeça coberta, chorando, para o deserto. E daí chega aquela notícia assim, né, mestre? Um mensageiro chegou ao rei Davi e disse: todos os homens de Israel se voltou para servir Absalão.
aqui nessa versão atualizada, diz que todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Isso é uma coisa que vale a pena dar uma martelada também. Vale, né? vale. Porque às vezes as notícias chegam sempre piores do que de fato são. Exagerado. Exageradas, né? É E o alarme. quando a notícia segue exagerada, o cara não reflete. Não. Por quê? Todos seguem Absalão. Até o mensageiro que trouxe a notícia. E aí? É igual o povo diz assim, Tá todo mundo comentando. todo mundo comentando, ninguém gosta de você. Essa família não presta a ninguém, até você. É. Então, agora o aspecto que me impressiona é que o Davi, por ser um grande líder, ele tinha a capacidade de, na hora da crise mais aguda, ter sabedoria. Porque era a sabedoria de Deus. Ele era um homem quebrantado. E aqui, E aí mestre, o no Salmo 3, ele declara isso aí. Fala aí, mestre. Então, deixa eu abrir lá o Salmo 3. Olha que coisa interessante, porque ele Enquanto vai... ele abre lá, menino, você precisa adquirir os 2 comentários de Salmos que o mestre acaba de lançar. Nossos comerciais, voltamos ao Salmo 3. Então, 2 coisas aqui que eu queria dar uma martelada. No verso 1, quando a crise é que tem gente, são numerosos que se levantam contra mim. Ele é realista. Não, isso não é um probleminha qualquer. Ele não falou todos também, falou numerosos. Numerosos. Mas ele sabe que a crise é grande. Já melhorou a cabeça, mas a crise é grande. A crise é grande. Mas o verso 2 é pior, porque são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Não tem situação mais grave para um ser humano que diz, não, Deus o abandonou. Aqui diz assim, Deus jamais o socorrerá. É. Família, atenção. Casamento, atenção. Crise com filhos, atenção. Crise de saúde, atenção. Não deixe isso entrar na sua cabeça. É. Deus jamais o socorrerá. Isso é mentira do diabo. Yeah. Vamos, mestre. E ele refuta esse comentário, esse fake news que está por aí, no versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Amém. És o meu escudo. És a minha glória e o que exalta a minha... O que ele está dizendo com isso? Eu estou saindo do palácio. Se o meu filho assumir o trono, ele não tira a minha glória, porque a minha glória não é a coroa, a minha glória não é o palácio, a minha glória não é ser rei, a minha glória é o Senhor. Quando a crise bater e bate no seu casamento, na sua família, acalme-se e ponha seus olhos no Senhor. Vamos para o verso 4, mestre. Com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu monte me responde. Aí esse homem vai entender que a solução na hora da crise é orar. Não é escutar o vozerio dos comentários, rumores, mas é falar com Deus. A oração é arma para cima. Quando a pessoa diz assim, só me falta orar, não entendeu a oração, só me resta orar. Eu vou orar. Eu vou para cima dessa crise na família com oração, porque o Senhor escuta. Vamos para o 5, mestre. Então, o 5, para mim, é fantástico, porque na tempestade ele tem descanso mental para dormir. Não é porque tem gente que deita, mas não dorme. Tem gente que deita para dormir e não quer acordar. Tem gente que deita e nem acorda. Mas esse homem diz, eu deito e pego no sono porque o Senhor me sustenta. Não é que a situação é boa, não é porque ele tem saúde, não é porque ele tem os generais protegendo a cabana dele, é porque o Senhor me sustenta. Ao deitar, não fica ruminando assim. Eu devia ter feito. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, como é que vai ser amanhã? A hora de deitar, pega sua mente, esconde ela na promessa do Senhor. Amém. Beleza? Aleluia. Verso 6, mestre. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele sabe que tem milhares de povo tomando posição contra ele de todos os lados, está encurralado. Mas ele não tem medo, não é porque ele é um guerreiro experiente. Ele não tem medo porque ele vai afirmar que o Senhor é o seu escudo. Continua o 7, mestre. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Tá brutal, mestre. Aqui na minha versão diz assim, a Bíblia King James, e arrebenta os dentes dele, Senhor. Dá um soco assim que é para... Ficou banguela aí. Cruzado, né? Ficou banguela. Os demônios, ó, menino. Os inimigos de Deus, derrotados pelo sangue do Cordeiro. Ô, gente boa, porque você está com medo. Mas eu queria, o último versículo para mim é fantástico. O 8. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ele tem vitória nessa luta.
Vitória amarga, que não dá nem para celebrar porque o filho morre. Aí, o que um rei faria com os generais dele que o traíram? O que ele faria com os homens de confiança dele que conspiraram contra ele e aliciaram o povo a seguir Absalão? Talvez ele diga, olha, está desonerado, esse aqui fora, esse aqui vai para a forca, esse aqui mata, esse povo agora vai sofrer na minha mão. Do Senhor a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ele perdoa e ele abençoa até aqueles que o perseguiram. Perdão é uma saída maravilhosa para uma crise familiar. Então, reconheça a crise, não deixe a crise falar com você que Deus esqueceu. Isso é mentira do diabo. Segundo, levante-se em oração. Terceiro, clame ao Senhor. E à medida em que a crise resolve, não guarde mágoas. Perdoe. Perdoe e abençoe. Oração, mestre. Aleluia. Brutal, menino. Fechou. Vamos orar. Senhor Deus, a nossa família não é perfeita. É verdade, nós não somos perfeitos. Senhor Jesus. Nós não somos melhores do que Davi. Então pedimos misericórdia para a nossa casa, misericórdia para a nossa vida, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Tem misericórdia de nós. Meu Deus, e dá-nos sabedoria do alto para enfrentar as crises. Sim, Senhor. E dá-nos a bênção de confiar em Ti para ver a crise resolvida. E não permita que o nosso coração azede. Amém. Mas dá-nos bênção e a graça de perdoar e abençoar até mesmo aqueles que nos perseguiram. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sala de prosa. Perdoe, hein, gente boa? Agora, começa com essa decisão, tá bom? Oração para que você siga avante. Sala de prosa, escute de novo, veja de novo, chama a família, veja de novo. Deus os abençoará para superar esse momento. Siga conosco, hein? Sala de prosa. Tamo juntos. Um abraço, gente boa. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Leamos. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora são não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado.
Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Podem sentar. Irmãos, eu gostaria antes de ler em primeira mão para todos vocês a pastoral do próximo domingo. Nós estamos vivendo o mês de maio, e esse mês a gente está realizando o simpósio sobre a família, e as mensagens, as devocionais que temos na escola dominical, os domingos à noite. Domingo pela manhã vai estar pregando o pastor Levi, domingo à noite o presbítero Antônio Carlos, da igreja presbiteriana, e no último domingo, no encerramento, teremos aqui o Dr. Carlos Alberto. Então as mensagens, as devocionais, tudo está voltado, focado para a família. E o tema do nosso simpósio, o 22º simpósio, é edificando o altar da sua família. E pensando nisso, e também tendo a responsabilidade de hoje falar sobre Abraão, a pastoral do próximo domingo, em primeira mão, vocês vão ouvir agora. Eu tenho aqui ela em mãos. E nós colocamos como título: ponha o seu Isaque no altar. Vamos dizer comigo? Ponha o seu Isaque no altar. Outra vez. Ponha o seu Isaque no altar. Eu vou aproveitar, já que vamos estar falando hoje amplamente, e vamos dar uma palavra muito abrangente sobre esse patriarca. Eu gostaria de ler essa pastoral para vocês. Quando Deus chamou o nosso patriarca Abraão, desde Ur dos Caldeus, o Senhor disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vale salientar que quando o Senhor lhe apareceu, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar. Gênesis 11:31, capítulo 12, verso de 1 a 3, e o verso 7, a parte C. Ao erguer aquele altar, Abraão estava assumindo um compromisso com Deus de adorar somente a Ele e render-lhe culto
como o único Deus, santo e verdadeiro. Diante da promessa que lhe havia feito, conforme Gênesis 17, de 1 a 8 e 15, verso 17, as circunstâncias de serem pais e ser pai de uma numerosa nação eram desfavoráveis sobre dois aspectos. Primeiro, quanto à sua idade, que lhes era avançada, pois ele havia completado 100 anos. Quanto à sua esposa, além de estar com 90 anos de idade, era estéril. Tinha tudo para que, humanamente falando, isso não se cumprisse, conforme a promessa que Deus lhe fizera. Então, Isaque, todos sabem que é filho da promessa, literalmente falando, porque Isaque nasceu, cresceu e quando rapazinho foi oferecido como sacrifício sobre o altar edificado lá no Monte Moriá, que hoje está aquela mesquita de Omar, lá onde era a esplanada do templo. E o próprio Abraão foi quem erigiu aquele altar e colocou a lenha, e colocou o seu filho sobre a lenha para oferecê-lo como sacrifício a Deus. Na nossa mente, se fôssemos nós que estivéssemos no lugar de Abraão, com certeza nós iríamos ficar muito confusos, pois poderíamos pensar: como é que, nas circunstâncias desfavoráveis de sermos pais, Deus prometeu sermos pais e nos concedeu um único filho, e agora pede esse filho para ser oferecido em holocausto sobre o altar? Isso, no mínimo, é ilógico e irracional. Não devemos pensar assim. Além de Deus provar a fé de Abraão, o Senhor estava querendo saber dele se aquele filho era mais importante em sua vida do que Deus na vida dele. Ele deu prova disso, pois optou por lhe obedecer, ainda que sacrificasse aquele único filho. Concluímos indagando a cada um de nós mesmos: quem ou qual é o Isaque da sua vida? Para alguns pode ser um filho, a esposa, o pai, a sua mãe, um objeto, os bens materiais, o dinheiro, a lista não para. Você está disposto a oferecer no altar da sua vida ou da sua família esse Isaque que está no seu coração? Você tem demonstrado mais amor por esse Isaque do que pelo Senhor? Está disposto a abrir mão e obedecer ao que Deus lhe pede que seja oferecido como sacrifício? Ou você está pensando consigo mesmo: mas Deus, eu só tenho esse Isaque na minha vida, peço outra coisa, menos este Isaque da minha vida? A Bíblia diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 25, verso 22. Porquanto obedeçamos e ofereçamos nosso Isaque no altar do nosso coração. Essa é a pastoral do próximo domingo. Em poucas palavras, nós tentamos aqui resumir uma síntese do histórico e da biografia deste homem. E o nosso estudo hoje vai falar exatamente sobre ele, porque está todo implícito no capítulo 4. Não sou eu que estou querendo falar sobre Abraão, é porque está escrito do primeiro ao último versículo. Inclusive, se você prestar atenção, por 9 vezes ao nome citado de Abraão, nesses 25 versículos, por 9 vezes, grave isso, no capítulo 4, é mencionado o nome de Abraão. O nome de Abraão é citado. Agora, por que Paulo usou esse argumento de trazer a história deste homem, a biografia deste homem, o comportamento, as atitudes deste homem, o caráter deste homem, o procedimento desse homem? Sabem por quê? Porque os judeus, eles exaltavam Abraão.
Abraão era reputado, e ainda hoje é, como sendo o patriarca, o fundador de toda a nação dos hebreus. Aliás, isso é verdade, mas por causa disso eles se sentem altamente presunçosos, e a gente vai ver isso no decorrer de todo esse estudo. Os judeus sempre tiveram como referencial a sua fé em Abraão, então eles tinham orgulho disso. Para nós termos uma ideia do quanto consideravam Abraão, e diga-se de passagem, consideravam Abraão mais do que Jesus. A que ponto eles chegaram? Jesus, quando se apresentou como promessa de Deus, feita pelos patriarcas, pelos profetas, o próprio Abraão sonhava e se alegrava em ver o seu dia, mas quando Jesus se confrontou-os, eles optaram por desprezar a Jesus e abraçaram a sua fé unicamente em Abraão. Para nós termos uma ideia, preste atenção, a começar do significado do seu próprio nome, quer dizer pai de uma multidão. O nome de Abraão significa isso, pai de uma multidão. Ele foi o único homem na Bíblia denominado de amigo de Deus. Essa expressão é muito importante, porque quando você trata uma pessoa como sendo sua amiga ou seu amigo, você está considerando que aquela pessoa realmente ela tem intimidade com você. Essa pessoa ela é importante para você porque ela tem algo que você confia, que você compartilha seus sentimentos com ela. Não é todas as pessoas que você tem na conta de amigos. Você tem alguns que você realmente considera, fulano é meu amigo, ali é amigo do peito. Alguém já disse que não tem amigo melhor depois de Jesus do que o seu marido, do que a sua esposa, do que o seu pai, do que a sua mãe. Seu melhor amigo é seu pai, sua melhor amiga é sua esposa, seu melhor amigo é o seu filho, deve ser a sua filha. Pois bem, eles eram tão arrogantes quanto a este aspecto, que quando Jesus teve um momento de mostrar para eles que eles deveriam crer como Abraão e não em Abraão, porque essa é a situação. Eles acreditavam mais em Abraão do que possuíam a fé de Abraão. Está entendendo aqui? Esse era o problema. Então, quando Jesus se apresentou a eles, eles disseram: somos descendentes de Abraão. Jesus disse: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Nosso pai é Abraão. Disse-lhes eles insistiam: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós sois do diabo. Isso foi muito forte para aqueles que se espelhavam, para aqueles que se orgulhavam de serem filhos do patriarca Abraão, agora serem chamados pelo próprio Jesus de filhos do diabo. Isso foi muito forte. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem te fazes ser? Vosso pai Abraão, disse Jesus, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Olha aqui, meus irmãos, um diálogo entre Jesus e os judaizantes, e eles estavam mais focados, mais voltados
para exaltar Abraão do que o próprio Jesus, que Abraão falara ali. Abraão se alegrara em ver os seus dias. Quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu. Isso que eu acabei de relatar para vocês está no Evangelho de João, capítulo 8, versos 33 a 59. Então eles chegaram ao ponto de questionar com Jesus. O próprio Jesus estava mostrando para eles que ele era maior, superior ao próprio Abraão. Mas eles fizeram tanto descaso, tanto desprezo, que eles fizeram questão de dizer: nós somos filhos de Abraão. Amanhã você está convidado a ouvir a continuidade desta mensagem ou desse estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.